Bom, então vamos lá. O que que é o Wikidata? O Wikidata, ele é uma base de dados estruturados, são dados de licença livre e que todo mundo pode editar. O Wikidata, ele é um projeto da Fundação Wikimedia. A Fundação Wikimedia é a que tem a Wikipédia, que a gente conhece bastante, eu acho, né? Também tem o Wikicommons, tem o Wikidata, que é o que a gente está falando aqui, e tem diversos outros projetos que eu não vou saber pontuar aqui para vocês. Ele, nesse sentido, ele parece com a Wikipédia em termos da colaboração. Então, ele é aberto, igual a Wikipédia. Alguém pode entrar lá e editar, o Wikidata você também pode entrar lá e editar. Claro que você está editando num universo que tem regras. O Wikidata se coloca dessa mesma forma, com regras para essa colaboração, e é uma colaboração que se dá em mais de 201 idiomas ao redor do mundo, com pessoas inserindo dados nessa plataforma. Como que surge o Wikidata? O Wikidata ele surge em 2012. E qual que é a ideia, então, desses dados estruturados do Wikidata? Estruturados e relacionados. Justamente, ele surge com essa demanda de estruturar a informação que está disponível, que existe ali na Wiki, mas que eu não consigo extrair a partir de uma interrogação, né? Então, eu quero fazer uma demanda de informação para o sistema. Eu sei que o sistema tem essas informações, mas elas não estão estruturadas de forma que me permita extrair elas. Então, aqui um exemplo, né? Sei lá, a Wikipédia, ela tem todas as cidades do mundo cadastradas, tem um verbete para essas cidades, tem quem são os prefeitos dessa cidade, tem a questão de sexo ou de gênero desses prefeitos das cidades, mas se eu quiser ir lá na Wiki e fazer uma pergunta, quantas cidades do mundo têm prefeitas mulheres, isso era inviável. A informação estava lá, mas não tinha como extrair. Né? Então, sei lá, quem foi a esposa do Dom Pedro I? Eu tenho o verbete com o Dom Pedro, eu tenho o nome da esposa, tenho o nome dos filhos, tenho o nome do pai, da mãe, do vizinho, sei lá o que, tá tudo ali no verbete, mas eu não consigo interrogar o sistema e extrair. Então, o Wikidata ele vem justamente para que eu estruture os dados, para que no momento em que eu queira fazer uma interrogação para o sistema, ligando e relacionando esses dados, para que eu consiga obter um resultado satisfatório, tá certo? Para lá que meu PowerPoint sempre passa aqui um pouco devagar. Deixa eu pegar essa outra tela. Passou demais. Bom, vamos tentar entender agora como que esses dados que estão estruturados de uma forma interligada, ou seja, né, eles estão em relações, se estruturam e são nomeados dentro desse universo do Wikidata. Então, aqui a gente vai trabalhar com os conceitos dentro do Wikidata, como que a gente designa as coisas nesse universo. Então, esses dados estão estruturados. O que isso significa? Significa que eu tenho uma estrutura que eu tenho que seguir. Né? O dado, ele não tem sentido, o dado, ele não tem significado, o dado não é informação. No momento em que eu começo a estruturar esses dados, eu vou começando a conseguir atribuir algum sentido para esses dados e transformar isso numa informação. Dentro do Wikidata, quando eu tenho os dados estruturados, o que eu tenho se chama declaração. É assim que a gente chama isso no Wikidata. Pode parecer muito abstrato agora, na hora que eu estiver falando, mas depois eu vou mostrar um exemplo, vai ficar mais claro. A Estela vai mostrar fazendo, vai ficar mais claro ainda, e aí quando vocês fizerem vai ficar mais claro ainda. Não é nada complexo. Então, quando os dados estão estruturados, eu vou falar que eu tenho uma declaração. E cada declaração, o que ela vai ter? A declaração ela sempre vai ter um item, um único item, e esse item ele pode ter uma ou mais propriedades. A propriedade é uma categoria que eu vou atribuir para um dado, e é uma categoria que eu atribuo para esse dado para conseguir começar a atribuir valores para o dado. Né? O valor vai me permitir especificar o que é esse dado. Então, eu tenho um único item sempre, ele pode ter uma ou mais propriedades, quantas forem necessárias, e cada propriedade pode ter um ou mais valores. Vamos pegar esse exemplo aqui da Clarice para visualizar isso que eu falei e ficar um pouco mais concreto. A Clarice Lispector no Wikidata, né? Ou melhor, Clarice Lispector no Wikidata é um item. Isso aqui é um item dentro do Wikidata. Esse item, eu quero começar a delimitar o que é isso. O que é Clarice Lispector? E aí eu posso atribuir uma
propriedade, ou seja, é uma categoria para esse item que vai me ajudar a especificar o que é esse item, e isso vai me ajudar a especificar quando eu começar a atribuir valores para essa propriedade. Então, eu tenho o item Clarice Lispector, e aí eu posso atribuir a propriedade ocupação, que é profissão, enfim, e aí eu venho e atribuo um ou mais valores. Então, eu sei que a Clarice Lispector ela era escritora, eu atribuo esse valor. Eu sei que ela era tradutora, eu adiciono esse outro valor. Sei lá, ela era jornalista, eu também posso adicionar. E eu posso adicionar quantos valores forem. Observa aqui embaixo, gente, que embaixo de cada palavra eu coloquei um código. E isso aqui é muito importante a gente pensar. Assim, quando a gente está pensando nesses dados estruturados no universo da Wiki, a gente está pensando em códigos e não nessas palavras. Clarice Lispector pode dizer algo para mim. Eu aqui no brasileiro, eu entendo e eu me vinculo a algo quando falo Clarice Lispector. Mas pensa que no sistema Clarice Lispector é esse código, não é nem essa palavra. Tá? E aí, esse código vai se vincular a outros códigos para eu conseguir descrever esse item. Por que os códigos também são importantes quando a gente está falando dos dados estruturados? Porque é uma forma que a gente tem de romper com a barreira do idioma. Então, o planeta Terra, aqui embaixo, por exemplo, eu tenho que ele é Q2 no Wikidata. Então, tanto faz o idioma. Planeta Terra vai ser Q2 em todos os idiomas dentro do Wikidata, tá bom? Quando a gente fala de itens, vai ser uma letra Q que precede um número. Quando a gente fala de propriedade, é uma letra P seguida por um número e os valores é a letrinha Q seguida pelo número. Esses números o próprio sistema que atribui automaticamente, tá bom? Não é nada que precisa decorar, nem nada disso, mas relaciona assim, item é Q, valor é Q, propriedade é P, tá bom? Que aí quando a gente for mexendo, a gente já identifica o que é o quê, se é uma propriedade, se é um valor. Aqui a gente vai ver um exemplo para começar a dar um pouco de concretude para isso, dentro da estrutura do Wikidata. Isso aqui é um print screen que eu dei de uma tela do Wikidata, para a gente começar a entender, então, o que é um item, o que é uma declaração e todas essas coisas. Vamos lá. Quando eu estou dentro do Wikidata, e aí eu vou adicionar Carolina Maria de Jesus, um item, o item é isso aqui, ó, né? Eu tenho esse código que ele vai trazer para mim essa página, tem outros print screens aqui que compõem essa página, mas tudo que está dentro dessa página, a gente pensa que é o item. O item Maria Carolina de Jesus é essa página, certo? E o que pode ser um item no Wikidata? Ah, tá, mas o que eu posso cadastrar no Wikidata? Pode ser pessoa, pode ser coisas materiais, pode ser algo da esfera imaterial, algo simbólico, um conceito abstrato, pode ser uma pessoa, pode ser animal, pode ser amor, ódio, televisão, celular, enfim, né? Todos esses elementos são passíveis de cadastro no Wikidata, certo? Então, o item, pensa assim, o item é a página inteira da Carolina Maria de Jesus. Isso é o item no Wikidata, que vai representar algo. E ele vai representar não só a partir dessa palavra, mas de tudo que está dentro dessa página. E aí, esse item, ele vai ter uma label em inglês, se a gente for usar a nomenclatura em inglês, ou um rótulo, se a gente estiver usando a nomenclatura em português. O que é a label? É justamente isso aqui, Carolina Maria de Jesus. É essa palavra vinculada a esse, né, que representa, né, o que está nesse número. E aí, vocês vejam aqui que o label, ele é como se fosse o título dessa página, ele vai representar esse item, e ele tem que ser o mais curto possível. Aqui a gente está falando de um nome próprio, claro, então ele vai ser assim, a mesma coisa se fosse sei lá, o título de, enfim, um artigo, de um livro, vai ser, enfim, por extenso, claro, mas digamos que a gente vai cadastrar aqui o planeta Terra, então a gente vai cadastrar Terra, e não planeta Terra. É nesse sentido que fica o ser sucinto na hora da descrição. E aí, a gente vai colocar aqui esse rótulo. E a gente coloca em vários idiomas, né? Em quantos idiomas for possível colocar, porque é isso que vai levar a gente justamente para o que eu falei, né? A gente se
se desobriga do idioma, os dados eles ficam interligados a partir desses códigos, mas os idiomas vão estar sendo colocados aqui, né, os termos nos diferentes idiomas, para a gente conseguir recuperar essa informação. Tá? Então, aqui vai estar, por exemplo, se fosse o planeta Terra, a gente ia colocar aqui em diferentes idiomas o planeta Terra. E aqui tem a descrição que eu vou fazer desse rótulo, né? Que é a descrição justamente do item Carolina Maria de Jesus. E aí eu coloco o que é isso. Essa descrição ela vai te fornecer informações sobre o que é isso e ela é fundamental para a desambiguação. Né? Então, aqui você vai escrever escritora brasileira, Brazilian writer, enfim, em quantos idiomas possível. E lembra que isso aqui é muito importante a gente colocar. Imagina se a gente coloca aqui Terra, né, que é o planeta Terra. Aí eu venho aqui na descrição e eu posso colocar planeta do Sistema Solar. Agora, não é só essa Terra que existe, né? Existe a Terra também, que é um dos 4 elementos da natureza. Então, você faria isso para desambiguar, porque vai ter 2 palavras Terra ali no Wikidata, mas vão ser itens diferentes, e é pela desambiguação, né, pela descrição, que você vai atribuindo sentido para isso, para as pessoas saberem do que se trata. Tá? E isso aqui é o também conhecido como, ou alias, se a gente for usar em inglês, que você vai falar outras palavras, outros termos, pelo qual esse item também é conhecido. Aqui no caso, a gente pode colocar Carolina de Jesus, e a Maria Carolina de Jesus também é conhecida como Bitita. Daí a gente coloca, aqui deveria ter colocado, estar também nos outros idiomas, né, para, enfim, para melhorar essa informação. Tá bom? Agora, beleza, eu descrevi, né? Eu fiz a descrição desse item ali. E aí eu vou começar a adicionar as declarações. Então, lembra, a declaração são os dados estruturados. Eu vou colocar quantas declarações eu quiser. Declaração é justamente isso. Eu estou declarando algo sobre a Carolina Maria de Jesus. Então, a declaração ela vai ter sempre uma propriedade e vai ter o valor. A propriedade, ela vai ser o que fornece um dado sobre a Maria Carolina de Jesus. O que eu posso falar sobre ela? Instância de, tipo, ela é instância do quê? De ser humano. E aí eu atribuo esse valor. Uma outra propriedade que eu posso colocar pode ser uma imagem, por exemplo. Tanto imagens, palavras, enfim, números, arquivos, eles cabem aqui dentro, né? Seja um arquivo de imagem como áudio, por exemplo, é passível de inserção nas declarações. Uma outra declaração que eu posso fazer sobre ela é o sexo ou gênero. Então, eu coloco aqui sexo ou gênero, que é uma propriedade, e aí eu vou atribuir um valor para essa propriedade que é feminino. Então, essa propriedade vai vincular feminino ao item Maria Carolina de Jesus. Tá bom? Aqui tem mais alguns exemplos de propriedades. Isso mostra para a gente aqui, se a gente vê que a propriedade, que é tudo isso que está aqui na lateral esquerda, ela possui geralmente um único nome, um nome curto. E a propriedade ela vai sempre limitar e também definir o valor que eu vou adicionar para esse item. Ou seja, se eu vim aqui e coloquei país de cidadania, não tem como eu escrever São Paulo. Os dados eles estão estruturados aqui para que eu escolha dentre opções possíveis de país. Eu não invento e eu não insiro o que eu quero aqui dentro. Se eu tenho o campo data de nascimento, eu vou inserir uma data em formato numérico, conforme o que é oferecido aqui para mim. Se eu coloco nome no idioma nativo, claro que isso é um campo livre para escrita, e aí eu vou, enfim, eu vou escrever. Tá? Então, todos esses dados vão estar sempre estruturados para a gente escolher uma opção dentro do que está apresentado aqui para a gente conseguir descrever o nosso item. E uma coisa bastante importante para a gente fazer no Wikidata, conforme a gente vai inserindo os dados, justamente é adicionar as referências. Né? Isso é muito importante para que essa informação ela possa ser verificada e mesmo validada por quem está, enfim, usando isso. Aqui, por exemplo, esse pseudônimo da autora, Bitita, você vê que alguém colocou aqui uma referência para validar que, ela é chamada assim e nessa referência que diz isso. Então, sempre quando possível, adicionem referências, porque isso vai dar confiabilidade da informação. O que eu ia mostrar é basicamente isso. Agora eu vou passar para a Estela, eu vou tirar aqui minha tela, porque aí ela vai começar justamente a mostrar para vocês
como fazer, né? Enfim, ela vai mostrar na prática como se faz tudo isso, tá bom? Vou mandar aqui no chat. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar todo mundo no Wikidata para colocar as preferências da mesma forma, para a gente conseguir trabalhar com as mesmas preferências no perfil de usuário, tá? Eu não sei se todo mundo aqui já tem o usuário, né, do Wikidata. Se não tiver, se vocês tiverem só da Wikipédia, é só vincular com o usuário da Wikipédia assim que vocês fizerem o primeiro login, tá ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a tela inteira. Aqui, não. Então, essa é a página principal do Wikidata. Se vocês não estiverem acompanhando, é só colocar no chat que a Lilian me dá um toque aqui, tá bom? Mas vocês vão entrar aqui, vão fazer o login no Wikidata. E aí, depois, vocês vão clicar em preferências. Se tiver em português já, né, claro. Certo? Aí, aqui a primeira opção são os dados pessoais, vocês colocam o idioma português do Brasil, tá bom? Definam o idioma português do Brasil e salvem aqui embaixo, tá? Primeira questão é o idioma. Aí, a outra parte que a gente vai deixar similar de todo mundo é aqui nos gadgets. Aí vocês clicam em gadgets, e aí a gente vai selecionando aquilo que é necessário para a gente poder ter a mesma experiência aqui dentro do Wikidata, tá? Aí a primeira é o Merge, tá bom? Depois Move, aí vocês vão selecionando. Search, algumas coisas eu acho que já estão, né, como padrão. Authority Control, identificador do site para Interwiki. Depois, indicadores de proteção, fontes primárias, duplicate references, easy query, recoin, e aqui essa primeira parte já foi, aí aqui WikiEd, Quick Edit Counter, Redirect Image Links to Commons, nova seção e Form Wizard. Aí é só salvar. Tranquilo? Aí, depois que vocês fizeram essa... Pode falar. Alguém quer falar? Todo mundo conseguiu acompanhar e fazer isso, gente? Se vocês não conseguiram, de repente a gente pode dar um minuto, não sei. Porque essas preferências são importantes, a gente... Eu não achei onde altera o idioma ainda. Não, tá ok. E se a gente, de repente, não sei se o que a Estela acha, de repente você vai falando, Estela, e o pessoal vai tentando fazer exatamente, talvez falar um pouco mais devagar, é que a gente, é uma tela só, às vezes fica ruim, né? Eu sei. A outra parte eu fiz, muito... outra parte eu fiz, mas eu não achei o idioma. Ah, já você conseguiu fazer a do Gadgets, tá. Então, vamos lá de novo. Aqui, é o primeiro item aqui em preferências, dados pessoais, já na dados entrada. Pessoais. Eu não entendi isso. Tá. Aí tem internacionalização e idioma. Aí localiza o português. Essa primeira parte tudo ok? Todo mundo conseguiu? Sim? Ok. Então, vamos lá de novo. Vamos para o Gadgets. Vocês acharam esse Gadgets? Sim. Okay. Se alguém não tiver encontrado, dá um toque. Aí, aqui em Gadgets, a gente vai clicar em Merge, Move, Search. Estou indo muito rápido? Tudo bem? Authority Control. Identificador do site para Interwiki.
indicadores de proteção, fontes primárias, duplicate reference, Wheezy Query, Recoin, depois Wiki-Edit, Quick Edit Counter, Redirect Image, nova sessão e Form Wizard. Deixa só mais um pouquinho ainda, Estela. Alguém pediu para... Calma, então devem estar acabando. Ok. Se tiver que voltar, eu volto a tela aqui. Não sei se tá pequena. Tá pequena? Tem que dar um zoom? Tá bom, tá bom. Tá bom? Eu tinha perdido umas coisas, mas agora eu consegui. É que é muito estranho, porque eu fico... não, mas é que eu fico apresentando e eu não vejo vocês, assim, é estranho. Difícil, né? A gente só fica olhando para a tela, a gente não tem interação. Foi, gente? Alguém precisa de mais tempo? Qualquer coisa eu volto aqui os anteriores. Tela, volta para mim os anteriores. Eu me perdi Beleza. no comecinho ali. Vou colocar aqui do começo. Primeira parte, depois eu passo para a segunda. A primeira parte, ok. Vamos lá. Aqui. Certo? Já vou baixando. Pronto, gente? Alguém precisa de mais tempo? Ok. Ok? Então, bora para outra parte. Eu vou passar para vocês, acho que vocês já possuem, opa, desculpa, essa página do dashboard. Não, essa é a página da Wikipédia. Da Wikipédia a gente colocou todas as informações do curso. Aí, aqui, a gente tem uma aba que é tarefas. Aí vocês vão clicar aqui em tarefas. E em tarefas, a gente colocou exemplos para vocês seguirem. Exemplo de artigo cadastrado. Então, esse link aqui é um link do Wikidata para um exemplo de um artigo cadastrado, assim, bem completo, para vocês seguirem. Aí, aqui tem um exemplo de revista científica, que não é o que vocês vão fazer hoje, mas é interessante deixar um exemplo de revista. E um exemplo de autor também, caso vocês queiram fazer hoje, se der tempo, também tem um exemplo de um autor bem completo cadastrado, um item lá no Wikidata. Aí aqui a gente colocou alguns artigos que precisam ser melhorados, precisa colocar referências e acrescentar novas declarações, e logo abaixo a gente separou, na verdade, que a gente definiu para cada participante dessa oficina. Aí a gente colocou o nome do participante, o nome de usuário de vocês lá, que está na página do curso, da oficina, e colocamos 2 links para 2 artigos, tá? Aqui é o link do Wikidata, onde nós já colocamos pouquíssimas informações, e aqui ao lado é um link para o artigo, para o PDF do artigo, para vocês conferirem as informações e adicionarem no Wikidata. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês como que faz para inserir um artigo
desde o início. Vocês não vão trabalhar aqui nesse momento, tá? Eu só estou mostrando onde fica a página para depois que eu apresentar para vocês, vocês conseguirem entrar, tá bom? Aí eu vou mostrar, eu já deixei separado aqui. Só um minutinho, Estela, desculpa. Como a gente falou, no Wikidata você pode cadastrar N coisas. O que a gente escolheu para vocês praticarem são artigos de revistas científicas, né? Então, o que está lá naquela lista são artigos científicos de revistas da USP para vocês praticarem o cadastro no Wikidata. Isso. A gente escolheu uma revista da ECA, que é a Matrizes, e uma revista do IME, que é a São Paulo Journal of Mathematical Sciences, tá? As duas revistas estão no portal de revistas da USP. Então, essas revistas estão já, no caso da nossa revista, até 2015, ela está em acesso aberto, e no caso da Matrizes, ela está em acesso aberto por completo, né? Isso não faz diferença, na verdade, porque a gente está cadastrando somente os dados. Mas caso a gente queira, a gente depois pode subir o PDF também lá para um dos projetos da Wikimedia, que é o Commons. Mas, a princípio, a gente vai estar só colocando os dados no Wikidata, os dados do artigo da revista. Então, eu vou pegar um artigo aqui do primeiro volume da revista, vou pegar um artigo da revista do IME, que é a São Paulo Journal, e vou colocar aqui no Wikidata, como se eu quisesse pesquisar primeiro. Eu quero pesquisar, saber se esse título já está no Wikidata. Ele já me diz que nenhuma combinação foi encontrada, já aparece em vermelhinho aqui. Aí tem essa outra possibilidade, páginas contendo esse título. Mas eu não quero páginas contendo, eu quero exatamente esse título, porque eu estou procurando o artigo. Eu vou colocar em buscar. Aquilo ali é um resultado prévio, né? Eu coloquei em buscar, e aí apareceu que realmente nenhum resultado corresponde a esta pesquisa. Você pode criar um novo item e aí o título do artigo. Então, eu vou clicar em criar um novo item. Aí, aparece primeiro essa página inicial, que é exatamente a página do label, que a Línia mostrou para vocês, que é a página, como que isso vai ser localizado posteriormente no Wikidata. O idioma é inglês, essa revista só tem inglês, tá? Ela não tem resumo nem em português, nem em espanhol, o artigo é completamente em inglês. O rótulo né, que é o label, na verdade, que a gente está cadastrando aqui, é o título do artigo, como ele foi publicado. A descrição, insira uma descrição em inglês, porque o idioma desse artigo está em inglês, né? Então, eu vou colocar, já tem até aqui salvo, vou colocar Journal Article, e nomes alternativos. Como que esse artigo pode ser localizado? Eu posso tirar o hífen, posso deixar sem hífen, para ele ser localizado dessa forma também. E depois eu posso colocar de outras formas, o self-similar, tudo junto, sem, né? Então, essa é uma outra forma que ele pode ser localizado. Geralmente, não tem outras formas que um título de artigo pode ser localizado, mas nesse caso de hífen, a gente pode deixar sem, tá? Vou criar. Aí, ele já criou este item aqui para este rótulo, tá? De artigo científico. Aqui eu já comecei a dizer que é um artigo de revista científica, né? Um artigo científico. Mas eu não adicionei nenhuma declaração ainda. Então, é um item que está vazio, e aí a gente começa a colocar informações nesse item. Eu vou editar primeiro aqui os idiomas que aparecem para mim, eu vou colocar em português do Brasil, que ele vai ter esse mesmo título, porque é o título do artigo, eu não vou traduzir um título de artigo que é só em inglês, e vou colocar para todos os idiomas esse mesmo rótulo, né, essa mesma label. Em português do Brasil, eu vou colocar que é um artigo científico, assim como o português europeu. Em espanhol, é artículo científico.
científico. E aí, essa outra forma que ele pode ser conhecido, eu vou repetir para todos os idiomas também. Se eu quisesse colocar 10 maneiras que esse item pode ser pesquisado, pode ser conhecido, no caso de nome de pessoa, que acontece muito isso, você pode colocar abreviado, pode colocar o sobrenome antes do prenome também. Aí você coloca aqui as 10 maneiras que ele é conhecido em todos os idiomas que você achar que deve cadastrar, tá bom? Eu só coloquei essa outra forma para todos esses primeiros idiomas que apareceram para mim. E vou publicar. Isso é uma coisa muito legal de vocês irem fazendo, toda vez que encontrarem um item que não está bem preenchido no Wikidata, vocês vão lá e vão colocando a descrição, traduzindo para outros idiomas, porque é bem interessante para depois as pessoas recuperarem as informações nos outros idiomas. Então, se vocês tiverem esse tempinho de estar pesquisando, estar procurando itens no Wikidata, dá para ir arrumando isso, vocês vão ajudar bastante a plataforma. Aí, aqui eu vou começar adicionando declarações. Ele já aparece automaticamente para mim, instância D e subclasse D. Eu vou colocar instância D, artigo científico. Opa! Ele já vai encontrar aqui o artigo científico, eu só clico no artigo científico e publico. Em quase todos os itens, o que vocês vão utilizar é sempre instância D. Se for uma pessoa, instância D ser humano. Se for uma revista que vocês estiverem cadastrando, instância D revista científica. De toda forma, ele vai já te trazer algumas propriedades que têm a ver com aquele item, e vocês também precisam consultar outros itens que falem sobre, que sejam do mesmo formato que vocês estão cadastrando. Então, é bom sempre consultar outros itens. O que a gente queria, quando vocês adicionaram o GetGet, era para olhar esse Recoin, porque ele já traz aqui as propriedades mais relevantes para o item. Só que a gente descobriu que, como os itens são muito novos, essa ferramenta ela não funciona direito. Você precisa cadastrar vários campos para ela começar a efetivamente fazer efeito. Mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, quando a Lilian falou sobre declaração, né? Isso aqui é uma propriedade. Quando você deixa o mouse em cima, já aparece a palavra propriedade e o número P e o número dessa propriedade. Se vocês clicarem, vocês vão ter acesso a essa propriedade no Wikidata. Assim como aqui o item artigo científico. Vocês também têm acesso ao artigo científico, como ele está cadastrado no Wikidata. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês como que funciona o Recoin. Aqui, por exemplo, ó, no artigo científico, que é um item também, então no Wikidata ou é Q ou é P, ou é item ou é propriedade. No artigo científico ele é uma propriedade, ele também foi cadastrado no Wikidata. E aqui ele também tem propriedades, né, e aparece qual é o percentual das propriedades mais utilizadas para esse item artigo científico. Essa ferramenta é muito interessante por causa disso. Conforme vocês forem utilizando, ela vai aparecer dessa forma e vocês vão poder ir completando aquele registro. Caso vocês não tenham outro item para se basear, é bem interessante essa ajuda, né? E ele aparece aqui, esse quadradinho, conforme ele está preenchido, vai aparecer uma descrição. Nesse caso de artigo científico, fica laranjinha, está dizendo que essa página contém uma boa quantidade de informações, mas ela não está muito completa. Quando está todo verde, significa que está bem completa. Tá? Aqui para vocês verem, ó, olha só. Eles adicionaram a descrição e também conhecido como em todos os diversos idiomas que possuem no Wikidata, né? Se vocês acham que podem melhorar isso, né, complementem. Qualquer um pode editar qualquer coisa no Wikidata, desde que seja da maneira correta e padronizada, e seguindo as regras da plataforma. Bom, voltando aqui para o registro,
Eu já coloquei que é a instância de artigo científico. Agora eu vou colocar aqui uma coisa que é bem importante, que é publicado em São Paulo Journal. Ele já aparece porque a revista já está cadastrada no Wikidata. Aí eu vou lá e publico. Vou colocar ano, aqui, 2007. Data de publicação, eu vou colocar só 2007. E venho aqui e clico em publicar. Depois eu vou colocar o que aparece aqui, volume, é o volume 1. Clico em publicar. Adicionar declaração, número 1. Clico em publicar. Deixa eu ver uma outra coisa importante para vocês saberem. Eu vou adicionar, por exemplo, nome de autor. Existem duas propriedades, autor e nome de autor. O autor, vocês só conseguem cadastrar se o autor já tiver cadastrado no Wikidata. Por exemplo, o professor Clodoaldo Grota, que é o professor lá do IME, ele já está cadastrado no Wikidata. Aí a gente conseguiria só selecionar e publicar. Mas, quando o autor não está cadastrado no Wikidata, aí a gente tem que usar a propriedade nome de autor. E aí vocês vêm aqui, eu vou procurar até para ver se esse aqui está cadastrado. Vamos ver se está. Autor. Antes. Não. Deixa eu ver só com esse. Não. Eu vou cadastrá-lo como nome de autor. Aí eu coloco o nome de autor. Eu não vou preencher tudo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Aí tem aquela outra questão das referências, que é muito importante a gente colocar. Vou colocar aqui, por exemplo, a URL do portal de revistas. Aqui. Onde que eu tô? Aqui. Fechar o artigo. Abrir. Aqui em adicionar referência. Eu coloquei informação artigo científico. Eu preciso dizer da onde que eu tirei essa informação. Aí eu vou colocar o URL para referências, vou colocar o endereço, depois eu vou adicionar o qualificador, data de consulta. E aí é sempre o mês, depois o dia, tá? O mês, depois o dia. E dou um enter, porque às vezes ele fica meio travadinho, eu sempre dou um enter e ele vai. Então, fica 8 de setembro de 2020, a data de consulta dessa URL. Aí, outro gadget que eu pedi para vocês adicionarem lá em preferências, que é esse aqui bem interessante, que você pode copiar a referência e clicar em inserir. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Aqui, tá salvando. Espera aí. Bom, ele foi. Deixa eu tentar de novo. Eu vou abrir e inserir. Então, às vezes ele dá certo só clicando aqui, Insert Reference, mas tem vezes que ele apresenta um errinho. Então, vocês precisam abrir, clicar no mais, eu clico aqui fora, depois, e inserir referência. Aí ele vai salvando. Então, eu consigo copiar e usar a mesma referência para várias declarações. Se for o caso, né? Se for realmente o mesmo local que você está consultando. Aqui eu só coloquei a URL, mas você pode colocar o DOI afirmado em identificador de objeto digital, depois incluir o URL ou o próprio identificador aqui e a data de consulta.
Se vocês encontrarem, por exemplo, a referência for o Researcher ID, vocês podem colocar firmado em Researcher ID, e depois a URL e data de consulta, né? Pode ficar mais completa a referência. Eu só utilizei a URL e a data de consulta, que serve também, tá bom? Aqui é um exemplo de como faz, então, o cadastro do zero, né? Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Vamos, então, para tudo. Então, tá bom, tá ótimo. Então, vamos para, deixa eu ver aqui, a outra parte. A gente já inseriu a referência, agora eu vou mostrar para vocês como visualizar o potencial que tem cadastrar informações dentro do Wikidata. E ele pode responder, assim, diversas perguntas, geralmente factuais, né? Então, ele te traz diversas respostas aí dentro dessa imensidão de dados. Ele funciona como Big Data, mas bem melhor, porque são dados estruturados, né? E foi bem pensado. E é um dado linkando o outro, interligando com o outro, e isso é muito interessante para fazer uma visualização aí de conexões. Na produção científica, a gente já vê isso, né, em várias ferramentas aí comerciais, como SciVal, Insights, mas o interessante do Wikidata é que é tudo aberto, né, e as pessoas estão trabalhando em cima disso para melhorá-lo. E, além disso, ele se integra com verbetes da Wikipédia, com arquivos do Wikicommons, com os dados do Wikidata. Então, assim, é uma série de possibilidades que é muito interessante para a gente trabalhar. Aí eu vou mostrar para vocês, aqui na página, voltando para a página do curso, deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui. Introdução ao Wikidata, a página do curso lá na Wikipédia. A gente colocou em materiais. Aqui vai ter o link para apresentação em breve. Aí a gente colocou o link para uma introdução, que é um tutorial da própria ferramenta, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Aqui também tem um link para as propriedades do Wikidata. Aqui, exemplos de queries. Aí eu vou clicar aqui. Eu vou apresentar primeiro o Escolha, que eu acho que é mais interessante. A gente está falando de produção científica. E o Escolha, ele já é uma ferramenta que trabalha com as queries e traz realmente resultados de produção científica. Então, eu vou clicar no Escolha, vou abrir uma nova aba aqui, para mostrar para vocês como que ele funciona. Eu não vou colocar a USP na pesquisa, porque tem muitos resultados, aí fica meio travado o meu computador. Eu vou colocar o Instituto de Matemática, que tem pouquíssimos resultados, só para dar um exemplo. Instituto de Matemática. E aqui, da Universidade de São Paulo. Ele não vai trazer o gráfico de coautoria, mas depois eu vou mostrar para vocês por tópico, um tópico interessante para vocês olharem. Mas aí no Escolha, ele aparece aqui com já o item, que ele está cadastrado no Wikidata. Aqui a descrição dele está vindo da Wikipédia em inglês. Então, essa ferramenta ela já está interligada com a Wikipédia também. E aqui são os pesquisadores que estão cadastrados no Wikidata, que estão com a filiação do IME. Vocês podem ver que as pessoas colocam a descrição, cada uma de uma forma, né? E o nome também dos autores. Então, a gente vai precisar melhorar isso, né? Mas é interessante porque ele já traz quantos trabalhos esses autores têm no Wikidata cadastrados, em quantas wikis esses pesquisadores estão. Aí, aqui seria o gráfico de coautores, mas como não tem ainda os trabalhos interligados entre eles, não aparece. Depois eu mostro para vocês. O que eu queria apresentar para vocês é a possibilidade que tem, quando a gente tem um registro bem feito, de mostrar isso de uma maneira, assim, mais qualificada, né?
e por tópicos de pesquisa. Tem pesquisadores do IME que estão pesquisando sobre a COVID, e até por isso que está aqui no Wikidata, porque muitas pessoas se interessam por esse tipo de pesquisa e cadastram, a comunidade já cadastra no Wikidata aqueles assuntos que estão em evidência na sociedade, né? Então, por isso que a gente tem trabalhos sobre a COVID de pesquisadores do IME já cadastrados no Wikidata. Aí vocês podem ver as publicações recentes, quem foram os pesquisadores do Instituto, as produções por ano, citações, quantidade de citações, porque a gente também pode cadastrar as referências citadas nos artigos no Wikidata, né? Então, assim, você consegue até ver as citações, mas isso é no âmbito da própria plataforma. Aí aqui, por exemplo, os artigos que tem, que os autores que foram mais citados pelos autores, né? Aqui prêmios, eu achei muito interessante essa parte também, porque traz as premiações dos professores do IME, que já estão cadastrados. São só 11 professores cadastrados, e aí 2 deles já estão aqui com os prêmios que eles receberam, enquanto pesquisadores cadastrados também. Aparecem as premiações, aparece por gênero também, então tem 6 homens e 1 mulher apenas cadastrada, né? Aí eu vou mostrar para vocês agora uma outra pesquisa, deixa eu entrar aqui no Escolha, de COVID, tá? Que é bem interessante para ver esse mapeamento por tópico. Como tem mais registros, né, ele demora um pouquinho para aparecer os gráficos, né, de colaboração. Aí aqui apareceu. Esse contexto do tópico é perfeito para a gente entender o que é quando a gente fala de relações semânticas, né, e dados interligados, o que é isso? Né, então, aparece aqui o chinês que descobriu a COVID, com o que ele está ligado, né, ele está ligado aqui quase que diretamente à COVID, obviamente. Então, aparecem as pessoas ligadas, aparecem sintomas, medicamentos, que estão ligados com a COVID, aparece causa de síndrome respiratória, síndrome do choque tóxico, tudo que pode causar COVID, trombose, coagulação sanguínea, tempestade de citocinas, é muito doido, assim, tem muita coisa já cadastrada sobre o tema, e quando você não conhece muito bem aquilo, pode ser muito interessante para você entender quais são as ligações daquele assunto, o que está conectando aquilo, o que as pessoas estão pesquisando. Estela, a Paula perguntou se esses relacionamentos são estabelecidos por quem está cadastrando a informação no Wikidata. Também, por exemplo, se você cadastra um artigo de periódico de COVID, é interessante que você cadastre os autores no Wikidata também, coloque o instituto ao qual ele está afiliado, coloque a instituição matriz, que seria a Universidade de São Paulo. Então, na verdade, assim, esses relacionamentos semânticos é da própria ferramenta, porque ela é baseada em linked data, né, que são dados interligados, dados abertos interligados, mas o cadastramento, ele é essencial para você conseguir fazer esse tipo de ligação. Tá, assim, por exemplo, aqueles prêmios dos professores do Instituto de Matemática, foi você que colocou como na edição? Ou não. Entrou, como é que foi isso? Como isso aconteceu? Ah, sim. Então, não fui eu que cadastrei. Provavelmente, esse prêmio, essa premiação, como de grande destaque mundial, alguém cadastrou o prêmio enquanto item, como item, e dentro do prêmio, eles vão colocando quem ganha aquele prêmio a cada ano.
E aí, eles colocam quem recebeu aqueles prêmios e cadastram esse pesquisador no Wikidata também. Entendi. Uhum. Entendeu? Por enquanto, a gente não fez nenhum cadastramento do zero de docentes. Isso é o que a comunidade do mundo já colocou. São 11 autores do IME que estão lá. Ok? Então, esse é um tipo de visualização, tá? Para vocês entenderem. Aí assim, você pode modificar a visualização, pode colocar em tabela, pode colocar uma imagem e alterar dimensões, enfim, tem essas possibilidades aqui na lateral de cada gráfico, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o Escolha. E ele é baseado na Query, que é uma ferramenta do Wikidata. Então, se vocês quiserem fazer uma alteração nessa Query, vocês podem clicar aqui, que ele vai encaminhar para o código da query, tá? Esse código aqui é um script na linguagem deles, para você poder gerar aquele tipo de gráfico. Mas fica tudo aqui aberto também, a codificação, a entidade, a propriedade que eles utilizaram, os itens, só para vocês entenderem como é que funciona esse contexto do Escolha. Aí, outra forma de visualizar, que é direto pela query, né, que é esse código aqui, tem uns exemplos no Wikidata, a gente colocou um link aqui também, que direciona para essas queries e para esses gráficos e relacionamentos. Deixa eu fechar aqui para melhorar. Aqui, exemplos. Eu já vou procurar um de biblioteca que eu vi, só para mostrar para vocês. Mas, ó, tem umas perguntas doidas que as pessoas geram query, tipo assim, quais foram os premiados do Oscar que também receberam o prêmio Nobel? E tem isso aqui, tem um exemplo com essa query já pronta. Se vocês quiserem saber, tem algumas respostas já, algumas perguntas que foram respondidas aqui com esses exemplos. Eu vou colocar... Enquanto a Estela abre aí, eu só vou apontar uma coisa. Então, o que é fundamental a gente perceber? Da mesma forma que a gente insere as informações ali no Wikidata, nesse universo estruturado e que é aberto, ele também é aberto para a gente fazer essas queries, que são essas expressões de busca para como eu vou extrair o dado do sistema. Então, se eu quiser criar uma query, eu posso criar uma query para recuperar os dados que eu inseri, enfim, da forma que eu quiser. Por isso, estou inserindo algo no Wikidata, né? Sei lá, estou fazendo aqui um projeto para inserir algo. Quais são as categorias que eu considero fundamentais para eu inserir aqui, pensando na saída de dados que eu vou querer e considerando que eu tenho essa liberdade de criar essas interrogações de busca no sistema. Isso é aberto para todo mundo fazer. Exatamente, cada um pode construir da maneira que quiser esse tipo de visualização, por meio das queries. Aqui, por exemplo, tem um mapa das bibliotecas no Canadá. Aí eu vou abrir aqui uma outra aba. É só para mostrar para vocês que, ó, aí ele abre já como que eles fizeram a codificação da query. Aí você tem que clicar aqui em experimente. Aí você clica em experimente e aparece ainda o código. Aí você tem que clicar na flechinha aqui em azul. E vai aparecer o mapa, ó, com todas as bibliotecas do Canadá que foram cadastradas. E, se a gente quiser mudar, aqui em cima, por exemplo, o país... esse é um exemplo, assim, bem básico e que deu certo, então eu vou mostrar para vocês. Mas não é sempre assim. Às vezes as coisas são bem complexas e não dá para a gente colocar pelo assistente de consulta. Mas eu vou colocar aqui Brasil ao invés de Canadá. E vamos ver se dá certo. Aí, o que acontece? Apareceu aqui uma no México, uma no Chile, mas em geral, porque provavelmente tem algum errinho no cadastro desses itens. Mas em geral, apareceu as bibliotecas do Brasil que estão cadastradas no Wikidata. Aí você pode dar um zoom. O meu não está dando. Mas você pode clicar em cima do item. Deixa eu ver. Deu uma travada aqui? Foi. Você clica em cima da bolinha,
Vou clicar nessa outra que deu certo. Você clica em cima da bolinha e você consegue ver qual que é a biblioteca. Aí, clicando aqui no link da biblioteca, você entra no cadastro dela no Wikidata. Isso serve também para publicações, para autores, para tudo que vocês quiserem fazer um mapeamento. E vocês podem aqui gerar uma URL para esse resultado. Vocês podem também fazer download, tá, dessa query, dessa visualização. Gerando essa URL, pode colocar num site de vocês. Então, assim, aqueles gráficos de colaboração, de rede de colaboração, ou uma tabela com as publicações de uma revista ou de um autor, aquilo pode virar uma visualização mapeada e dinâmica, onde você gera uma URL e pode inserir dentro de uma página de um site, por exemplo. Só para vocês entenderem o potencial disso, assim, de visualização desse tipo de dado. Bom, vou voltar agora lá para a página onde a gente colocou as tarefas. Só para falar de novo para vocês que, assim, se vocês quiserem, vocês podem melhorar esses artigos que a gente colocou para vocês podem melhorar esses aqui de cima, colocando referência, tal, o que vocês quiserem. Pode criar um novo artigo que não tenha ainda cadastrado, como eu mostrei para vocês. E a gente vai estar acompanhando tudo na página principal não, onde vocês fizeram inscrição, que é aqui nesse dashboard. Onde vocês fizeram a inscrição, a gente consegue verificar aqui o cadastramento que vocês estão fazendo, quais são os artigos e as atividades que vocês estão fazendo, e a gente consegue acompanhar e verificar se tem algum errinho, né, algum problema no registro que vocês estão fazendo. Então, fiquem tranquilos, podem registrar à vontade, podem colaborar aí utilizando a ferramenta, aprendendo na prática, e a gente vai acompanhando essa edição de vocês. Deixa eu até interromper minha tela. A gente vai acompanhando essa edição de vocês ao vivo. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando aqui, e a gente fica à disposição para esse momento. Não sei exatamente quanto tempo a gente pode deixar aberto, né, mas a gente pode ir avaliando. Eu só queria fazer uma observação para todo mundo. Gente, embora essa ferramenta ela seja aberta, né? Então ela é aberta, a gente pode entrar, às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu vou escrever uma coisa errada, vai desandar o caldo ali, eu vou fazer uma merda e vai dar confusão. Não tem problema você fazer nada errado ali, claro que não seja intencional, né? Não estou falando de nada nesse sentido, mas sintam-se tranquilos com o erro, porque todo erro ali ele pode ser desfeito. O histórico de tudo está ali, e tem uma comunidade por trás da Wikidata que monitora tudo que a gente está fazendo e que manda mensagem para a gente se a gente fez alguma coisa errada, enfim. A comunidade ela é bem bacana nesse sentido, então sintam-se à vontade para mexer. A gente tinha marcado de ir até às 16, né, a oficina, e aí, então, a ideia era isso que é o que a Estela falou agora, cada um pegar os seus artigos, porque aí é uma oportunidade que vocês têm para começar a mexer a partir do que a gente falou, e aí, a partir de cada dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar aqui, aí vocês podem abrir o microfone e falar, e aí o outro que está editando que não tenha dúvida, enfim, pode se desconectar um pouco do som para não se sentir, enfim, incomodado de alguma forma. Não sei se alguém quer colocar alguma dúvida, alguma questão pontual primeiro. E já antecipando ali, a gente colocou o nome de cada usuário na Wiki, né, vinculado. Da Paula é o que não tem nada, só para se situar, tá bom? Tá bom. A Maria Lúcia está pedindo para eu colocar de novo as preferências, acho que eu vou fazer isso, tá? Enquanto algumas pessoas já estão editando, eu vou apresentar de novo aqui as preferências lá do usuário, tá bom? E aí, quem quiser já ir editando, então, já começa a fazer as edições, e se tiver dúvida, a gente está aqui para responder. Isso, e não tem jeito, assim, a gente aprende o Wikidata muito na prática, assim como a Wikipédia. Desculpa, só interrompendo, eu vi aqui que a Ana Cristina colocou uma dúvida, que eu acho que é bem pertinente sim. Também.
ela perguntou assim, mesmo já tendo título, eu ainda preciso colocar uma declaração título, ou seja, né, criar uma declaração a partir da propriedade título? Sim, porque o que a gente está colocando ali em cima, lembra sempre, é um rótulo, não é o título. E aí, na hora que a gente vai montar uma query, né, tipo, vamos ver como que as possibilidades que a gente pode ter para pedir para extrair informação. Então, você colocar o título é importante. Igual quando a gente viu no nome da Maria Carolina de Jesus, tinha lá o nome dela no alto, como rótulo, mas tinha lá nome nativo, enfim, no idioma. Então, a gente sempre coloca título e subtítulo também como propriedades. Olha, a gente está acompanhando as estatísticas aqui da oficina, mas elas não estão atualizando simultaneamente, ela demora um pouquinho para atualizar. Então, a gente vai deixar até o final da semana para acompanhar tudo que foi editado. A gente vai avaliar todos os registros que vocês estão inserindo, todas as informações, tá bom? E qualquer coisa a gente dá um retorno individualmente para cada um. E eu vou compartilhar só o restinho da apresentação. Deixa eu ver aqui. Porque já está dando quase 4 horas, né? Bom, aqui na apresentação a gente vai colocar os links para aquelas ferramentas, né, que a gente apresentou para vocês. E lá na página do curso, da oficina, também tem os exemplos, tem os materiais, vai ter o link para essa apresentação. Então, vocês vão poder consultar a qualquer momento tudo isso que a gente falou hoje. E aí, eu queria aproveitar essa oportunidade, né, que a gente está tendo de conversar com vocês, para falar que a gente tem, essa oficina faz parte de um projeto que nós criamos nas bibliotecas da USP, acho que vocês já devem ter recebido um e-mail falando sobre ele, o projeto GLAM, das bibliotecas da USP. A gente tem uma página onde a gente vai estar colocando todas as atividades desenvolvidas dentro desse projeto, GLAM, e vamos colocar algumas tarefas na Wikidata, Wikipédia, Wikicommons, nessa página também. Se vocês quiserem aproveitar para assinar, quem ainda não assinou, para acompanhar tudo que a gente está desenvolvendo, né, nessa parceria com o Wikimovimento Brasil e as bibliotecas da USP, que no momento são as bibliotecas da FAO, da ECA e do IME, vocês podem assinar essa página também, tá bom? Para estar acompanhando. A gente deixa também nossos e-mails e usuários da Wikipédia e do Wikidata, para que vocês possam entrar em contato, caso tiverem alguma dúvida, né, depois da oficina. E agora, eu queria aproveitar, então, para saber o que vocês acharam, se foi muito difícil, para dar um feedback para a gente. E aí? Começando com a Marina, que já está disposta a falar. Difícil eu achei um pouquinho difícil, é uma coisa que a gente não está habituada e tem dificuldade para entender. Mas acho que foi super didática a forma que vocês apresentaram. Eu já tentei fazer outras oficinas por aí e fiquei na mesma, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Acho que esse formato funcionou legal. Agora é um negócio que a gente precisa praticar, né? Porque não é exatamente fácil. E no meu caso, por exemplo, eu sou velha, então a gente é mais lerda que vocês, mocinhas, em geral, né? Mas tudo bem, achei que foi ótimo. Eu não sabia. Oi, desculpa. Eu não sabia nada de nada. Obrigada, Marina. Não, só agradeço. E aí eu consegui acompanhar, fiquei surpresa. Realmente, foi bem estruturada a apresentação, foi bem legal.
Agora, muito detalhe, e a gente vai ter que realmente trabalhar em cima dos registros para poder aprender todas as etiquetas e tal. E os valores, eu me confundo, eu não sei exatamente o que são os valores, como eu poderia aplicar isso. Mas isso acho que mais para frente vai ser fácil, eu vou aprender, tá bom? É isso. Também achei muito boa a apresentação de vocês, me deixou, ficou mais claro. E para mim a dificuldade maior foi entender a questão da propriedade, que os outros itens estavam subordinados a ele. Tanto é que na hora que eu mostrei, vocês falaram, não é aí, você tem que abrir uma outra propriedade. Aí eu, putz, aí abriu aqui, agora eu já fiz, depois vocês dão uma olhada. Foi isso, assim, acho que foi entender essa subordinação, que na hora da explicação ficou claro, mas na prática você esquece e acaba confundindo. Então, acho que é isso mesmo. A explicação foi muito boa. E os exemplos, eu não sei, com os exemplos de vocês fica bem mais fácil de fazer, assim. Então, é só praticando que a gente consegue levar. Até porque o próprio Wikidata, ele dá, né, todos os campos, assim. Você escreve o URL, ele já coloca no padrão. E se tiver fora do padrão, ele não habilita, o que é bacana também, né? Então, eu gostei bastante, viu? Muito obrigada. Só pegando isso que a Guerra falou, assim, uma coisa boa de fazer no Wikidata é sempre procurar um modelo mesmo, não que isso é rígido, você vai seguir, mas sei lá, outro dia a gente estava, vamos cadastrar o docente da universidade. Puxa, pera lá, como que eu vou fazer isso também? Embora a gente tenha nossas questões, que a gente sabe o que é importante, a gente sempre vai procurar uns modelos para olhar, para ver as coisas que a gente pode colocar. Então, sempre dá uma olhada nos modelos e usa essa ferramenta Recoin, porque não está funcionando direito nesses artigos aí, por algum motivo que a mim escapa, mas ela é extremamente útil para mostrar para você, aqui no artigo tem que pôr o título, tem que pôr a revista, tem que pôr, sei lá o que, a data, a página, o DOI. Então, isso te dá um mapa de todas as propriedades para você ir atribuindo, enfim, os dados para esse item. A Ana falou que o microfone não está funcionando, né? E ela achou ótima a explicação, com a prática tudo será mais fácil. Obrigada e parabéns. Que bom. Vamos trabalhar muito com o Wikidata, eu adorei. Eu, particularmente, amei o Wikidata. Eu queria que a catalogação fosse sempre assim. Isso é verdade, Stella. Eunice. Oi. Você viu que eu fiquei quietinha, né? Porque eu estava apanhando e apanhei. Consegui muito pouquinho, não consegui me acompanhar muito não, mas eu vou treinar, prometo. E aí, lembrando que na página do evento, né, tem todos os tutoriais que a Stella mostrou lá no começo, que são bem bacanas, assim, para conseguir, enfim, dar uma estudada. A gente vai deixar na página, vocês podem acompanhar a página, verificar, ela vai ficar para sempre lá na Wikipédia, para vocês conferirem. A Eliana tá com o nome de Pedro, mas é Eliana, tá? Ela achou muito bom também, precisa de prática. Tá bom, vamos praticar bastante. Tem muita coisa para inserir. Maria Lúcia também falou que precisa de prática e gostou da apresentação. O Ricardo gostou muito, parabéns, agora vamos praticar, obrigado. Então, é isso, a gente aprende muito, né, com a prática, né, tanto a Wikipédia quanto o Wikidata, você tem que ir fazendo. Às vezes você descobre que fez besteira porque algum usuário mais antigo da ferramenta, da plataforma, chega e chama a tua atenção, puxa a sua orelha, olha, você fez besteira, colocou isso onde não devia. Eu já apaguei até
um item, um valor, uma vez que tinha sido adicionado no item biblioteca, e depois eu voltei atrás e refiz, porque eu vi que eu tinha errado apagando aquele item, mas aí o usuário veio e reverteu, né, na verdade, a minha primeira alteração, e falou, você estava errada, não sei o que lá, daí eu falei, putz, é verdade, mas eu tinha apagado e coloquei de volta, mas mesmo assim ele reverteu para o histórico onde estava mais correto o item. Então, eles estão acompanhando tudo que a gente faz também, esses usuários mais antigos, administradores de conteúdo, e a gente não precisa se preocupar muito, porque tem sempre um histórico, né, nessas ferramentas da Wikimedia, e eles não, quando você apaga alguma coisa ou coloca alguma coisa em cima, isso não é para sempre, a pessoa, o editor de conteúdo pode chegar lá e reverter aquilo que você fez. Então, não se preocupem tanto com esse erro no início, né? Mas, claro que é importante saber ter uma introdução de como que faz para operar na ferramenta, para não fazer muita besteira, né? E que bom que vocês gostaram da apresentação, a gente não quis fazer uma apresentação muito cansativa, porque essas apresentações online, se você fica falando por muito tempo, é complicado, a gente não tem a interação, né, com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não podia deixar de falar algumas coisas, então não sei se a gente conseguiu ser muito, apresentar de uma maneira objetiva, né. Bom que vocês participaram, a gente fica feliz que vocês estão bem interessados aí, e estaremos sempre utilizando o Wikidata, agora no projeto GLAM, em nossas bibliotecas, e a ideia é depois fazer novas oficinas e abrir para a comunidade toda de bibliotecas da USP. Espero que as pessoas se interessem e participem, porque é uma maneira de aprender, né, também novas mídias digitais aí.